Olá, pessoal, bem-vindos ao episódio número 18 do Origem Talks. Hoje é um episódio especial. Estou aqui com a Ana Carolina Alves, diretora de Relações Institucionais da Vale. Seja muito bem-vinda, Ana, no nosso Origem Talks de hoje. Queria começar, Ana, pedindo para você se apresentar. Quem é a Ana Carolina? Como é que foi a trajetória dela aqui dentro da Vale? Como é que está o momento hoje da Vale? Conta um pouquinho dessa sua trajetória até chegar nesse momento. Como é que você começou a sua formação? Quanto tempo de Vale? Conta para a gente um pouco dessa sua trajetória profissional. Oi, Rodrigo, tudo bom? Bom dia, boa tarde, não sei, né? Que horas o pessoal vai... Boa noite também, que horas o pessoal vai ouvir e ver aqui o nosso bate-papo, né? Mas muito obrigada e, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando um pouco mais dessa área que é uma grande paixão minha, RIG. Falar da minha trajetória, né? Essa primeira provocação que você faz é um prazer muito grande, tá? Eu sou formada em Direito, sou advogada, atuei por muitos anos ali na área contenciosa do direito, trabalhei sempre em escritório de advocacia, né, contencioso, e sempre atendendo grandes mineradoras com atuação na Amazônia. Eu sou de Belém, formei em Belém, moro aqui até hoje, e sempre atuei nessa região ali da Amazônia com foco muito no meio ambiente e sustentabilidade. Então, trabalhei com implantação de projetos de mineração, hidrelétricas, entre outros, acompanhando desde fase de audiência pública até ir para o campo mesmo e atuar ali como, né, a pessoa, o jurídico, prestando serviço para o jurídico daquelas empresas que estão se instalando, que estavam se instalando ali na Amazônia. E no decorrer desse período, a gente tem uma série de interações com o poder público, com comunidades, com executivo, legislativo, tanto estadual quanto municipal, federal também, né? Porque, enfim, são muitas as interações. E aí, dentro desse caminho, dessa trilha, né, de profissional, acabou sendo um caminho natural, surgindo um convite para atuar, então, na área de relações governamentais, institucionais governamentais da Vale. E aí estou nessa área há 5 anos, né, atuando só especificamente com relações institucionais governamentais. No passado, eu já atuava na área de relações institucionais, mas também acumulando as funções ali jurídicas, né, de outras empresas. Com a vinda para a Vale, eu passei a atuar só especificamente com relações institucionais, mas acho que é um caminho natural até para quem vem do direito, especialmente eu, que trabalhei ali com direito ambiental, direito público, administrativo, muito tempo. Então, a gente acaba tendo um pouco desse contato já, né, com a administração pública de forma geral, com o executivo, com o legislativo, e sempre buscando ali criar as pontes, né, consensar os interesses entre o poder público e a empresa privada. Não só o poder público, né, mas executivo, legislativo, organizações, por vezes, do terceiro setor, sindicatos, federações das indústrias, e também fazendo advocacy pelo setor, né? Como é que a gente pode trabalhar para fortalecer cada vez mais o setor. Perfeito. E nesses 5 anos, a gente sabe que muita coisa aconteceu com a Vale, recentemente agora até houve a troca do presidente, né? E me conta um pouquinho, dentro de uma empresa das maiores do mundo como a Vale, como é que é a área de relações institucionais governamentais? Como é que é essa área? Você falou dessa tua trajetória nos últimos 5 anos dedicada a ela, mas durante esse período certamente houve mudanças. Como é que está configurada hoje a área da Vale de RIG? Bom, a área hoje da Vale, a gente tem um diretor global, que reporta direto para o nosso atual CEO, né, o Gustavo Pimenta. Embaixo do nosso diretor global, que é o Kennedy Alencar, a gente tem 3 diretorias e uma gerência geral. Então, como essas 3 diretorias são divididas em Sistema Norte, né, que é onde eu estou, diretoria de Relações Governamentais do Sistema Norte, que aí pega os estados do Pará e do Maranhão, o Pará hoje em dia responde por 60% da produção, mais ou menos 60% da produção da Vale. E aí no Maranhão a gente tem um porto, então sai o minério do Pará, pela ferrovia, é escoado através do porto que fica no Maranhão. A gente também tem o Sistema Sul-Sudeste, que é do outro diretor, o Marcelo Klein, que atua naquela região, também na mesma lógica, né? A gente tem diversas minas lá, é menos concentrado do que aqui no Pará, a gente tem diversas minas espalhadas ali pela região e que pega ali o corredor logístico da Vitória Minas até ser escoado pelo porto
de Vitória. E tem também a atuação da diretoria da ELGA, que atua em Brasília, no federal, com os temas ali federais, que são transversais também a todos os corredores. E temos uma outra gerência geral, da Luciana Brum, que atua com relações internacionais, relações externas, né, fazendo esse papel, essa ponte com já nessa esfera mais internacional, com o Manchão, com os consulados, enfim, com a China, temos equipe na China, Indonésia, enfim, para que a gente possa coordenar isso tudo e atuar de forma, ter uma visão geral da Vale e atuar de forma coordenada. Sem dúvida, sem dúvida. E quantas pessoas no total, assim, da área de RIG tem hoje? Pegastes o total, Rodrigo, eu não tenho o número total. Na minha área, nós somos 13 pessoas. Imagino aí que a gente está falando de umas 50, 60 pessoas na área, só na área de RIG ali, tá? Esse é um ponto interessante, eu sempre toco nele, porque o Origem vem desde 2019 mapeando, né, a evolução da área de RIG nas organizações. E aquilo que antigamente era um trabalho de uma pessoa só, normalmente uma pessoa isolada em Brasília, que resolvia, né, entre aspas, as discussões todas e com o poder executivo, com o Congresso, passou por uma transformação. E isso desde 2019, quando a gente lançou o Anuário Origem, vem demonstrando que aquelas áreas com uma, duas ou três pessoas vem caindo, o número de organizações com até 3 pessoas, e aquelas organizações com 4, 5, 6 ou mais pessoas na área de RIG vem crescendo, principalmente essa de 6 ou mais, que é o caso, óbvio, da Vale, mas é interessante ver essa evolução, não só em termos de número de pessoas, como também no posicionamento na hierarquia. Aquilo que era assim isolado e tal, hoje faz parte estratégica da estrutura. E essa ligação, como você falou, da sua formação acadêmica como advogada, hoje o Origem também mapeou isso, hoje os advogados são maioria, né, nessa atividade de RIG. O pessoal confunde, às vezes chama isso de profissão, né, de lobista, de profissional de relações institucionais e governamentais, mas na realidade é uma atividade desempenhada por profissionais como advogados que nem você, como engenheiros que nem eu, como jornalistas e tantos outros que atuam nessa área. E essa é uma das, eu considero uma das belezas dessa atividade, que é estar aberta ao profissional que tem uma formação diversa atuar, né, com todas aquelas habilidades hard e soft, né, que a gente precisa e que são complexas, né, para atuar nessa área. Então, muito legal. E me diz uma coisa, hoje, né, o nosso episódio aqui, eu estou batizando ele de RIG e Meio Ambiente, uma parceria estratégica. Por quê? Estamos no ano de COP30, na sua terra natal, aí em Belém, logo mais teremos, né, que há 2 meses teremos lá o grande encontro aí de lideranças na COP30 de vários países reunidos ali, não só em Belém, mas Belém será o epicentro ali das decisões, né? E como é que, olhando para esse lado ambiental, inclusive a Vale teve aqueles incidentes, né, que a Vale tem trabalhado muito nessa recuperação de imagem, no saneamento do que causou aqueles acidentes, mas para além desse lado reputacional, esse lado de imagem, que a Vale tem feito um trabalho exemplar, né, de correção do acidente ali, como é que vocês veem essa atuação de RIG com esse lado ambiental? Você concorda que é uma área super estratégica? Eu vou explicar por que eu estou colocando essa questão para você. Hoje eu estou como CEO da ANIP, que é a Associação Nacional da Indústria de Pneus. E ao chegar aqui, eu estou completando 3 meses nessa posição, realmente foi para mim muito interessante aprender que a logística reversa, a reciclagem, ela, na indústria de pneus, no ecossistema, é estratégico. Você, praticamente, para produzir um pneu, entregar ele para o mercado, você teve que reciclar um pneu e comprovar isso. E essa discussão, ela é altamente estratégica, porque não é só uma função do fabricante, é do importador também, é uma obrigação deles fazerem isso. Como é que é essa visão do lado de RIG, aliado ao meio ambiente, com esse guarda-chuva estratégico? Como é que se dá isso dentro da área de RIG, numa área tão sensível como mineração, que certamente também é levado aí no detalhe, no planejamento? Como é que você vê essa junção de RIG com meio ambiente e o lado estratégico da coisa? Rodrigo, se me permite, antes até de responder a tua pergunta, vou voltar no teu comentário com relação à formação de advogados e tudo mais.
Claro. Eu acho muito interessante essa, né, eu acabei fazendo uma certa transição de carreira, foi dada ali de uma forma muito orgânica, mas eu acho que tem um viés aqui da área de RIG muito interessante, que a gente tem uma visão muito geral da empresa como um todo, que por vezes, quando a gente está em determinadas áreas, a gente não tem essa visão tão geral e tão global da companhia, né? Seja do setor, seja da empresa que a gente esteja. E eu acho, uma das coisas que eu acho mais interessante é a diversidade das formações que a gente tem. Isso. Então, eu na minha equipe, eu tenho assistente social, eu tenho cientista político, eu tenho contador, eu tenho engenheiro, tenho advogada, eu sou a única advogada de uma equipe de 13 pessoas, né? Mas assim, é muito interessante, porque cada um vai ter a sua soft skill ali, mais apurada para um determinado negócio, e assim a gente forma um time que consegue conectar, que consegue engajar, que consegue fazer uma advocacy, que consegue trabalhar em várias frentes, que é o que demanda aí a diversidade de RIG, tá? E esse comentário que eu ia fazer, no meu livro, eu chamo isso de um profissional de RIG como um especialista em generalidades ou um generalista em especialidades. E é bem isso, não é? Isso mesmo. Essa equipe diversa, a gente fala tanto de diversidade e inclusão, e isso acaba ajudando muito. O RIG é um celeiro para esse tipo de diversidade e inclusão de pessoas, de pensamentos, de formações. Então, é uma área realmente fascinante. Então, valeu o comentário, realmente é muito, muito especial essa área, muito complexa também, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É engraçado isso, porque as pessoas acham que qualquer pessoa que tem uma boa conversa, que sabe se relacionar e que gosta, né, de estar ali convivendo com as pessoas, vai ter uma boa atuação em RIG. Não é bem assim, porque, né, temos técnica, temos modos de fazer, temos também, né, tem todos os eventos, todas as interações que a gente faz, mas também tem um trabalho de sentar na cadeira, na frente do computador e organizar, e fazer um planejamento estratégico, fazer um planejamento tático, fazer os reportes para a companhia, ler muito, enfim. Mas é uma área muito apaixonante, assim, que eu estou aqui desbravando, né, que eu acho que a gente está sempre aprendendo, e para mim tem sido muito satisfatória. Mas, voltando aí à tua pergunta, à tua provocação, com relação à questão, né, do meio ambiente, RIG, sustentabilidade, como é que a gente trabalha isso tudo? Então, aqui na Vale, eu vejo total sintonia, tá, entre a área de sustentabilidade e RIG, é uma área, o time de sustentabilidade, né, a VP de sustentabilidade, é uma área que a gente está em constante contato, o tempo todo, acho que 90% da minha agenda, eu estou sempre, todos os dias eu tenho reunião com alguém da área de sustentabilidade da Vale, seja para coletar informações, né, para eu repassar ali no dia a dia, seja para a gente interagir, para discutir qual vai ser a melhor estratégia de abordagem, como é que a gente vai levar determinado assunto para os stakeholders, né, para os stakeholders que a gente tem, seja no executivo, no legislativo, seja estadual, municipal e por vezes até federal. E até discutir legislações, o que a gente precisa trabalhar, como é que a gente precisa, né, fazer para implementar determinada ação estratégica que a Vale tenha. E aí, então, assim, eu vejo total sintonia entre as duas áreas. É super importante a gente ter esses insumos do time de sustentabilidade. E aí, quando a gente fala aí de COP, acho que, né, esse ano, especialmente, culmina isso, é o ápice de tudo que a gente tem feito aí, construindo ao longo do tempo. Aqui na Vale, a gente começou a trabalhar uma jornada COP, né? Desde antes até ali, quando Belém estava sendo mapeada para sediar ali o evento, a gente já começou a trabalhar essa jornada, né? Do que a gente queria, de como a Vale vem se posicionando nessa temática da sustentabilidade e como a gente quer estar até lá, até agora, né? Novembro. Então, tem cerca aí de 2 anos, mais ou menos, que a gente já vem construindo isso, né, mapeando todas as ações que a gente tem, empacotando, colocando de uma forma que a gente consiga chegar agora em novembro, para demonstrar, né, nesse momento aí, no epicentro, como você falou aqui desse debate de mudanças climáticas, toda a nossa contribuição para isso. E aí, nesse sentido, assim, a gente tem diversas ações, diversas iniciativas, né, trabalhando ali para contribuir não só diretamente com a transição energética, né, e aí nesse sentido, faço aqui um parêntese, que a gente está falando aqui, né, os minérios que a Vale explora, minério de ferro de alta qualidade, de alto teor, que é essencial para a transição energética, e também o cobre e o níquel, que a gente explora ali através de uma subsidiária nossa, a Vale Metas Básicos, que recentemente a gente, né, era tudo Vale, e recentemente a gente fez aí um carve-out da empresa, com a Vale Metas Básicos,
para buscarem outros investidores, enfim, desenvolver um negócio paralelo, mas que a Vale ainda é acionista, mais de 90% acionista majoritária da Vale Metais Básicos. Então, a gente vem trabalhando tanto nessa questão da essencialidade dos minerais, né, da essencialidade desses minerais para a transição energética, quanto também em outras frentes que são essenciais. Então, que seriam essas frentes, né? A gente fala muito que está na nossa estratégia, no nosso core, a soluções baseadas na natureza. A sustentabilidade faz parte da nossa estratégia. Então, dentro desse viés, eu tenho o trabalho de descarbonização. Então, como é que eu trabalho com a minha cadeia toda, né, do setor ali da produção do aço, para que eu consiga descarbonizar cada vez mais e reduza ali, atinja minhas metas de escopo 3, por exemplo. O que eu estou trabalhando como é que eu posso desenvolver uma mineração circular, né, para que eu consiga ali atender também melhor as minhas reduções de emissões. Então, são essas duas frentes de trabalho, né, que a gente está atuando com P&D, com pesquisa, com desenvolvimento, enfim, todo o trabalho de um time, de uma área específica que trabalha para desenvolver essas frentes. A gente também tem diversas soluções, tem uma área específica trabalhando soluções baseadas na natureza, com parceiros estratégicos, que a gente está trabalhando, né, para a nossa meta de recuperação florestal, que a gente já atingiu hoje, com recuperação de 19 mil hectares e proteção de 20 mil hectares de floresta. Isso, acho que em 3, 4 anos, é muito significativo para a gente, né, essa meta. A meta total são, salvo engano, 500 mil hectares, não tenho bem certeza desse número, mas depois eu posso, deixa eu até procurar aqui ver se eu anotei em algum lugar, depois eu posso te passar certinho esses dados, tá? Mas e como é que a gente trabalha nisso, né? Onde entra a RIG aí nesse papel? Entra justamente para viabilizar a implementação desses projetos. Então, quando a gente está falando da recuperação, proteção de florestas, a gente tem um trabalho muito forte com as secretarias estaduais de meio ambiente, com o IBAMA, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa conectar as necessidades daquelas comunidades, como é que a gente faz para trabalhar para que a gente consiga atingir essas metas, que são metas da Vale, mas também são metas do Estado, também são metas do país e que vão contribuir, de fato, com com a mudança, com a transição energética, né, com a redução aí da temperatura que a gente tanto fala. A gente tem feito um trabalho muito próximo aqui também com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Pará, de apoio ao fomento e desenvolvimento da bioeconomia. O Estado do Pará lançou o Plano Estadual de Bioeconomia, e uma das diretrizes ali, das vertentes que o plano tem, era justamente estabelecer o Parque Estadual de Bioeconomia. E a gente, através do nosso veículo Fundo Vale, fez todo um trabalho junto com a Secretaria Estadual, uma parceria que deu bons frutos, e a gente está agora, o Estado está inaugurando, inclusive vai ser agora dia 7 de outubro, amanhã, né, hoje dia 6, né, que a gente está gravando, não sei quando o episódio vai lá, mas no dia 7 de outubro o Estado o governador Helder vai inaugurar o Parque de Bioeconomia do Estado, que é justamente um local, um ecossistema que o Estado está criando, que permite ali que diversas startups possam desenvolver melhor a bioeconomia. Então, um produtor pequeno de uma semente específica que testa um produto, mas não consegue fazer em escala. Nesse espaço, né, no parque, vai ter um laboratório fábrica específico para que ele possa testar seu produto, possa desenvolver até ganhar uma determinada escala para ir para uma indústria maior. É uma conexão, né, da floresta com o mercado. E aí o Fundo Vale, a Vale também atuou tanto na estrutura, na construção do espaço, quanto também no desenvolvimento do conceito, de como tudo poderia funcionar ali, com parceiros também, né? Foi uma parceria estratégica muito positiva, que, se Deus quiser, vai dar aí muitos bons frutos para o Estado e para a bioeconomia. Com certeza. E eu fico com uma curiosidade que eu tenho certeza que é compartilhada por muitos dos nossos ouvintes aqui, que é a seguinte: quando eu fui fazer meu doutorado, eu comecei a estudar 15 empresas multinacionais que já tinham uma área de RIC. Tá? E a ideia inicial era pegar esses pontos comuns, né, a comunalidade dessas áreas, e colocar ali no papel dizendo, olha, esse aqui é um modelo de melhor prática, sigam esse modelo aqui, que é o que tem em comum com essas empresas e tal. E qual não foi a minha surpresa? Que cada uma das 15, né,
empresas que eu estudei e entrevistei e fiz, trata de uma forma diferente. A estrutura era diferente, a hierarquia era diferente, a organização era diferente, a forma de atuar era diferente. Então, eu tive que pegar, assim, não as comunalidades, mas todos os pontos ali de diferença, né, e unir ali num modelo que eu acabei propondo ali como sendo um modelo de melhor prática. Mas a dúvida que eu fico, assim, você mencionou, e corretamente, que a área de RIG é uma área viabilizadora, né, das estratégias, né? Uma área, com certeza, ali, catalisadora dessas múltiplas iniciativas dentro da organização. Você tem nos diferentes níveis, né, de atuação, você tem o C-Level, você tem o jurídico, você tem a área de sustentabilidade, como você mencionou, você tem uma área, outra co-irmã, que é a área de comunicação, a área de mídia, que trabalha muito, né, com a gente. Então, a minha pergunta para você agora é, ok, tivemos essa visão geral, muito legal aí de tudo que está rolando. Agora, como é que você faz isso no dia a dia? Como é que você integra todos esses objetivos, seja do direcionamento do C-Level, junto com a área que a área de sustentabilidade está fazendo, com as ações que o jurídico está tocando, a área de comunicação? Como é que vocês fazem isso? Vocês têm reuniões regulares? Vocês têm um encontro com todo mundo? É muito one-on-one ali, cada um com uma área? Como é que fala um pouquinho do dia a dia? Como é que você faz esse papel de viabilização das estratégias e de catalisador que a área de RIG tem dentro de uma empresa global e gigante como a Vale, com mais de 50 pessoas que tratam só disso? Mas o lado, então, interno, entre vocês, e o lado desse transversal da área de RIG com outras áreas. Como é que você toca isso no dia a dia? Como é que é um pouco o trabalho de vocês, aquilo que você pode abrir para a gente aqui de como é feito, né? A estratégia na prática dentro da Vale. Como é que é RIG na prática dentro da Vale? Rodrigo, ótima a tua pergunta, porque eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, ainda mais, especialmente numa empresa grande, tão grande quanto a Vale, que são muitas áreas, né? A gente fala que são muitas caixinhas. Então, dentro da sustentabilidade, eu tenho diversas caixinhas. Dentro do próprio jurídico, eu tenho o time tributário, eu tenho o time trabalhista, eu tenho o time civil. Suprimentos é uma outra área também que a gente trabalha muito próximo ali para poder trabalhar junto com as associações comerciais e desenvolver os fornecedores dos municípios que a gente atua, né, que estão distantes ali da capital. Enfim, são vários. O que a gente faz é mapear ali, né, os grandes eixos temáticos do que a gente tem para atuar. Então, eu tenho algumas pautas tributárias que são essenciais ali para o negócio, são essas pautas. Eu estou trabalhando no federal, eu estou trabalhando no estadual, estou trabalhando no municipal. Eu tenho pautas da sustentabilidade, quais são as grandes temáticas. Então, eu tenho temáticas jurídicas, eu tenho temáticas sustentabilidade, dentro da sustentabilidade, eu tenho as questões com comunidades, eu tenho questões, como eu falei, né, da nossa meta de proteção florestal, eu tenho questões com contratação de mão de obra local, eu tenho questão de fomento e desenvolvimento de fornecedores locais, né, aumentar as compras, como é que eu posso fazer? Então, a gente mapeia todos esses, não vou chamar de issues propriamente, mas todos esses temas, essas questões institucionais de maior impacto relevantes para a Vale. Cada área ali faz o seu, então o Sistema Norte tem o seu, o Sistema Sul tem o seu, o Federal tem o seu, o Externo, Relações Externas tem o seu, para que a gente possa olhar e aí trabalhar com cada área específica ali, essas questões específicas, como é que a gente vai trabalhar. Então, a gente normalmente tem plano, mapeia as questões institucionais, tem um plano tático para cada uma, como é que a gente vai desenvolver, o que é dessas a prioridade, qual é o grau, né, que a gente está ali trabalhando com essa questão, é o mais urgente, não é o necessário, vai de longo prazo, de curto prazo, para que a gente possa aí desenvolver. A gente tem uma área, né, de back-office aqui que nos dá muito suporte, também pensando nessa gestão toda e organizando. Temos encontros da diretoria global semanal. Então, para não ficar também o que acontece no Sistema Norte, o Sistema Sul precisa saber, porque vai ter um impacto para lá também. Então, a gente está sempre trocando essas figurinhas e falando, inclusive o federal, né, desce muito aqui também para os dois sistemas. Eu tenho reunião semanal de coordenação também com o meu time, que está ali no campo fazendo essas mediações e essas conversas, e com as outras áreas, com as diversas áreas da Vale, a gente não tem uma rotina regular. Agora, até tenho com algumas áreas específicas,
né, de territórios. A cada 15 dias a gente faz um alinhamento geral em todas as áreas, um time que atua ali também na sustentabilidade, especialmente com territórios. Tenho uma agenda ali pelo menos uma vez por mês com um time, né, que trata da NBS, da Nature Based Solutions. A gente tem agora em tempos de COP, né, como eu te falei, a gente está trabalhando na jornada COP, então tem cerca de um ano e meio, mais ou menos, que a gente também tem implementado reuniões recorrentes semanais com esse grupo para tratar dessas diversas temáticas que estão relacionadas à COP. E aí é um encontro multidisciplinar, eu tenho RIG, eu tenho sustentabilidade, eu tenho time de território, eu tenho jurídico, eu tenho Value-Based Methods, enfim, tem todas as áreas, é um grupo ali com, sei lá, 20, 30 pessoas que tem tudo para dar errado, mas que está dando super certo, porque a gente consegue ali dentro dessa dinâmica louca, né, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente coloca no grupo, a gente se fala pelo WhatsApp, isso é teu, pera lá que tem isso aqui, tá faltando. Acho que é muito bom trabalhar aqui, sabe? Assim, eu gosto muito de trabalhar na Vale, eu acho que é uma empresa que as pessoas se ajudam muito, são muito parceiras, e valorizam muito o trabalho de RIG. Eu acho que esse é o principal ponto. Acho que não tem aquela visão de que o RIG tá ali só para fazer tomar um cafezinho, só vai para evento. Não, eles sensibilizam junto com a gente com todos os desafios que a gente tem, sentam na mesa para nos ajudar, nos consultam sempre antes, né, de dar um passo, pelo menos falando aqui pelo Sistema Norte, a gente sempre tem isso muito, muito forte. Isso é um grande desafio, porque, né, somos uma área ali com 12, 13 pessoas, e são diversos temas, então, por vezes, é um desafio encaixar tudo no curto espaço que a gente tem, né, de agenda ali do dia a dia, mas, assim, é muito prazeroso. O time é muito engajado, muito unido, e todos trabalham em prol do objetivo final, que é a gente produzir ali minério de ferro com qualidade, garantindo a sustentabilidade dos territórios, da nossa produção, da nossa atividade. Show. De tédio a gente não sofre, né? A gente não sofre de tédio. Realmente não. Agora, dois aspectos aí que eu queria levantar para você. Primeiro deles é o uso da tecnologia. A gente tem visto, e a edição do Origem no ano passado foi muito em cima disso, como que a tecnologia, não só a inteligência artificial, mas as ferramentas de tecnologia, como você falou aí, reuniões como a gente está fazendo aqui, essas gravações, uso de celular e mensagens eletrônicas, etc., né? Reuniões virtuais, tudo vai, que teve uma aceleração, querendo ou não, durante o período da pandemia. Falavam que não ia mais poder fazer RIG, porque RIG era só olho, no tete-a-tete, aquela história do cafezinho, como você falou, então não dá para fazer RIG. E hoje a gente sabe que não só dá, como precisa, né? E a interação por meios eletrônicos, ela se dá todo dia, toda hora, com todos os tipos de público. Se você não tem uma audiência física, você troca ela por uma online e está tudo bem, como a gente está fazendo aqui, a reunião segue, não é nem melhor nem pior, é diferente, mas se bem executado, né, é eficiente também. Mas como é que você vê o papel da tecnologia? Mudou alguma coisa assim, em específico no trabalho de RIG de vocês, o uso maior da tecnologia? Você sente isso? Normalmente, como num time grande desse, tem galera mais jovem que já chega com essa pegada do digital. Você tem sentido isso nos últimos tempos, o impacto da tecnologia no seu dia a dia de RIG? Total, Rodrigo. Acho que todos sentem, né? Toda a área, começar por, como você falou, pela questão das reuniões virtuais. Antes era super comum a gente, né, ter que se deslocar, estar presente ali em determinadas reuniões, não ter essa possibilidade do virtual. Eu diria que o presencial ainda é muito importante, eu acho que cria uma conexão, cria uma empatia, cria um contato ali muito bom, mas não é único, né? A gente precisa saber que temos outras ferramentas que nos permite, sim, travar e construir esse relacionamento, e o virtual garante isso. Não só para fazer reunião, também como a dinamicidade que a gente tem hoje em dia pelos aplicativos de mensagem, né? Seja o WhatsApp, seja Teams, seja, enfim, tantos outros ali que a gente acaba tendo. Então, é muito comum a gente trocar e-mails, informações que a gente precisa, né, que a gente está ali discutindo, negociando, tratando, né, determinadas informações. A quantidade de e-mails que são trocadas é muito grande, e eu acho que isso é muito bom, isso é muito positivo, porque além de garantir uma celeridade
no desenrolar de determinados projetos, de determinadas atuações, também permite uma rastreabilidade do que foi feito, do que foi conversado, do que está acordado entre as partes, entendeu? Então, assim, eu acho que soma muito. Além disso, obviamente, inteligência artificial, gente. Eu acho que, obviamente, que nenhum chat, GPT, Copilot, qualquer outro, vai substituir as nossas mãos ali, né? O nosso pensamento, o nosso raciocínio de como desenvolve, mas que ele garante uma grande agilidade no reporte de informações, no escalonamento, às vezes, do que está, no mapeamento de informações que a gente precisa ter para poder passar para algum stakeholder, para passar para um consumo interno mesmo nosso, é essencial. Você sabendo usar bem as ferramentas, você tem uma gama aí de uma dinamicidade muito maior do que a gente via anteriormente, tá? Eu acho que a tecnologia tem muito a nos ajudar, não acho que substitui o profissional de RIG, eu acho que sabendo utilizá-las soma-se muito, ajuda muito. É um complemento, né, importante. Hoje, saber utilizar como um complemento a todas aquelas hard e soft skills que a gente falou ali é essencial isso hoje, né? E Exato. Traz novos desafios, porque você hoje é exposto a muito mais informação, né, do que você tinha anteriormente. Isso traz mais uma carga de trabalho, e isso é sentido no nosso dia a dia, você está lidando cada vez mais com mais informação. E aí a própria tecnologia ajuda a filtrar, tem que saber fazer isso aí. Então, esse era um aspecto que eu queria te ouvir. Obrigado pela tua visão. Concordo 100%. E o outro aspecto é que esse ano, né, falamos que ano passado o Origem tratou com foco em ferramentas de tecnologia. Esse ano, a gente está tratando aí do profissional do futuro, né, que passa um pouco por isso, por essas novas habilidades que têm que ser desenvolvidas e tal. Mas uma coisa que a gente também tem uma reportagem específica esse ano lá no Origem, do qual a Vale é, com muito orgulho, patrocinadora aí premium há muitos anos, pelo qual a gente sempre agradece a confiança da Vale e acreditar no projeto do Origem, do anuário, que a cada ano ele traz novidades e traz essa transparência que a gente tanto cobra, né, para a atividade de RIG, de lobby, de advocacy, como você quiser chamar, não é a nomenclatura que é o definitor disso, né? Você tem o como fazer, que é o importante, né, com o lado estratégico, como a gente tem falado aqui, o lado ético, transparente. Então, tudo isso está lá no Origem, e o que tem esse ano lá é uma reportagem especial sobre o que eu chamo da clusterização da defesa de interesses. É claro que quando você tem um problema, como você teve uma crise, um acidente, Mariana, por exemplo, que você vai resolver, você vai do lado institucional, você bota o chapéu, a camisa e vai lá resolver o problema porque você está diretamente ligado àquilo. Agora, tem outras pautas, como reforma tributária, como outras pautas mais amplas, que não afetam só uma organização, uma empresa. Você afeta, de repente, aquele setor ou até a sociedade como um todo, ou a indústria como um todo, se você quiser colocar. Então, daí surge aquela definição da estratégia institucional, que é uma ação direta da organização perante aquela questão que ela quer promover, a inauguração de uma fábrica, de uma nova unidade. Não é só coisa ruim, não, tem coisa boa também que você tem que se promover mesmo, porque a atuação é sua, de ninguém mais. Mas, com esses temas mais amplos, a gente passa a ter as estratégias setoriais, ou seja, aquela empresa se junta com várias outras e muitas vezes não é fácil você arrumar ali um consenso do que a gente quer defender para o nosso segmento, e aí você tem uma estratégia setorial. E num degrau acima, vamos dizer assim, quando a questão é mais ampla ainda, como, por exemplo, a reforma tributária para a indústria nacional, aí você passa para um amplo, por exemplo, um nível amplo como o da CNI, quer dizer, qual é a proposta do setor de mineração para dentro da CNI ser levado lá, né, como um ponto que afeta toda a indústria nacional. Claro que aqueles mais específicos você vai institucionalmente ou até setorialmente, mas com certeza tem temas ali, né, que você transcende o setor e precisa ser levado de uma forma mais ampla. Como é que é a atuação da Vale nessas entidades setoriais? Você também participa dessas reuniões de entidades? Digo isso porque as entidades, de um lado da mesa, estão se profissionalizando, estão buscando
se profissionalizar. Não tem mais aquela história de ter uma pessoa, entre aspas, emprestada de uma das empresas para tocar à frente. O grande exemplo que a gente conhece muito, o nosso amigo Igor Calvena Anfávia, demorou 69 anos, mas hoje eles têm um presidente executivo que não é de nenhuma das empresas associadas. Demorou só 69 anos para chegar lá, mas chegou na nossa Anfávia também, né? Que já aí teremos o Salão do Automóvel de novo, e demonstra ali essa profissionalização da representação coletiva de interesses. Como é que é no caso da Vale, se você atua com entidades, e aí pegando o gancho nosso aqui do meio ambiente, também deve ter muita entidade defensora do meio ambiente que vocês têm que se relacionar. Como é que vocês fazem esse relacionamento? Como é que é esse relacionamento setorial ou até cross-setorial dentro das organizações? Como é que funciona isso na Vale? Bom, Rodrigo, funciona muito como você falou, tá? Concordo plenamente com você. Eu acho que cada vez mais essas organizações setoriais elas estão se estruturando. Não tem como funcionar com funcionários emprestados, e falo isso de carteirinha. A gente tem aqui o Sindicato da Mineração, das Empresas Produtoras de Mineração, o Simineral. Eu sou vice-presidente do Simineral, e a gente tem agora um diretor executivo, o Emerson, que trabalha totalmente com exclusividade para o Simineral poder funcionar, porque nem eu, nem o presidente, que é o Anderson Baranov, que é o CEO da Hidro, consegue dar atenção e executar ali as diversas frentes que a gente precisa executar para que o setor trabalhe, para trabalhar as pautas do setor. E até porque também os nossos nomes, né, tanto o meu quanto do Baranov, está muito relacionado às empresas em que a gente atua. Então, é importante também a gente dar esse passo para trás e deixar também, né, que ali que o Simineral tenha a sua cara própria, tenha o seu diretor executivo, né? Quem sabe aí a gente trabalhar futuramente para também ter, né, para ter o seu próprio presidente, para que ele, um presidente executivo, de fato, para que ele trabalhe as pautas do setor e que eu acho que se soma-se muito, tá? Porque a gente está falando ali, eu vou brigar eu sozinha, vai, brigar no bom sentido, né? Discutir, travar algumas informações assim que beneficiam todas, não. É uma pauta do setor, né? Como você falou ali, a pauta tributária, por vezes, a maioria das vezes, ela abrange o setor como um todo, ela afeta todos, não só uma única empresa. Então, é muito importante, só para completar o raciocínio, sim. É muito importante a gente também entender isso, porque eu tenho ali no Simineral, do pequeno produtor a um grande produtor, né? Que é o caso da Vale. Então, como é que eu também trabalho isso? Porque, por vezes, uma pauta pode não afetar a Vale, mas pode afetar um pequeno, né? Então, assim, a gente tem trabalhou muito, né, falando pelo sindicato, trabalhou na pauta da TFRH, que é a taxa de fiscalização de recursos hídricos, trabalhou na taxa de fiscalização de recursos minerários, muito com essa perspectiva de setor, e não de benefício de uma empresa X, Y, Z, mas como o setor trabalha para se posicionar frente a determinadas pautas. E aí a gente também entra muito na questão da sustentabilidade. Como o setor da mineração vem trabalhando essas pautas de descarbonização, de transição energética. Como é que a gente trabalha para passar a visão de que a mineração, sim, é essencial para a transição energética. E aí, obviamente, a gente faz isso não só através do Simineral, mas também como parceiros. Aí aqui no estado, né, do Pará, através da FIEPA, da Federação das Indústrias do Pará, através da Federação das Indústrias do Maranhão, através da Federação das Indústrias de Minas, então, de todas as federações, e, obviamente, isso tudo culminando ali também com a CNI. Tá? Então, a gente tem, sim, cada um de nós, seja eu, seja os meus colegas, né, das outras diretorias que atuam, estão sempre envolvidos nessas organizações intersetoriais para que possa passar e fazer também o advocacy ali, unir o setor para que ele possa trabalhar determinadas pautas relevantes que são que beneficiam todos daquele setor. Perfeito. E por que isso acontece? Se você pensar, do outro lado da mesa também está acontecendo um processo de clusterização, né? Nesse processo de defesa de interesses, o outro lado da mesa, seja no nível federal, estadual, municipal, ele também não quer atuar para uma empresa, depois ouvir a outra empresa, depois ouvir outra empresa. Digamos que no setor tenha 50 empresas, eu não quero 50 reuniões para chegar eu numa conclusão e ter um direcionamento, né? E fazer uma coisa em detrimento de outra, a organização que está ali naquele mesmo setor, como você colocou, seja pequeno, médio, grande, tem que ser bom para todo mundo. Então, esse trabalho da clusterização, ele também acontece lá porque você antes tinha um parlamentar que defendia, digamos, a mineração.
Aí aquele partido, de repente, ficou conhecido como partido que apoia lá a mineração. E aí outros parlamentares, outros partidos falam, poxa, eu também defendo essa pauta, que é extremamente estratégica, importante. E aí, daqui a pouco, aquele conjunto de partidos cria ali uma frente parlamentar. Então, hoje, você vai ter, de um lado da mesa, um setor com X organizações, né, trabalhando ali em nome do setor, com o sindicato, com uma associação nacional, negociando com uma frente parlamentar que pode ter 250, 300 parlamentares ou até mais. Né? Você pega aí o caso emblemático do agro, com a federação, né, com a parlamentar do agro, da FPA, você pega ali e você tem entidades negociando com eles. Então, isso também acelerou muito esse processo. Você hoje tem que ter uma voz em conjunto para defender. Do outro lado da mesa, haverá um conjunto grande de parlamentares reunidos, muitas vezes, sobre uma frente, né, para você discutir. Então, isso acabou acelerando esse processo de clusterização de defesa de interesse, como eu chamo. Então, para a gente caminhar para o nosso final aqui, Ana, eu sempre gosto de colocar duas coisas. Se tem alguma pergunta que você gostaria que a gente fizesse para você, ou algum tema que você gostaria de comentar, e para fechar, a gente tem aqui no Origem, inclusive esse ano tivemos mais de 40 inscrições para o Prêmio Jovens Talentos. Nós temos aí uma característica também muito legal, não tem mais aquele old school predominante, você tem muito sênior nessa área, claro, o nível de senioridade é importante, mas essa área tem atraído muitos jovens, né, para atuar, seja a proximidade com o poder, seja uma remuneração boa, perspectiva de crescimento, todos esses temas foram mapeados, inclusive pelo Origem, como uma das áreas que mais atrai o jovem hoje para atuar. E isso é muito legal, porque dá aquela renovada, você tem ali o jovem atuando com o sênior, é muito legal isso. O que muitos desses nossos partícipes aqui da área gostariam de ouvir são dicas. O que eu faço, Ana? Como é que eu começo? Como é que eu atuo? O que eu devo fazer? Então, queria dividir nessas duas últimas partes aí. Primeiro, se tem algum tema que você gostaria de comentar ou alguma questão que vocês estão preparando aí para dar um spoiler aí para a gente, que a gente pode aguardar, que vai ser colocado aí nos próximos meses aí da Vale nessa área, principalmente nesse aspecto ambiental que a gente está falando, e recomendações para os jovens talentos que estão aí nos ouvindo. Então, Rodrigo, sobre o spoiler, né, e pegando a temática aqui do nosso bate-papo, não poderia deixar de se falar sobre COP30. Então, eu acho que vou deixar aqui o convite para virem a Belém participar dessas discussões. Eu acho que não só as discussões oficiais que a gente tem ali, né, dentro da Blue Zone, lideradas pela ONU, pelas partes, né, que estão ali discutindo, mas também pelos eventos laterais que vão se firmar, que vão acontecer aqui em Belém, e que a indústria, né, em geral, não só a indústria, mas assim, indústria, comércio, setor privado, de modo geral, tem feito discussões muito interessantes a respeito disso, como é que a gente está se posicionando ali nessas discussões. A Vale, junto com outros parceiros, Natura, Itaú, Itaúsa, Bradesco, outras empresas de diversos setores, criaram o que a gente chama de CASE, que é Climate Action Solution Engagement. Então, a gente vai ter um espaço aqui em Belém, durante a COP30, chamada de CASE, né, onde a gente vai ter debates de alto nível, para falar sobre o que essas, não só o que essas empresas, mas o que os diversos setores da iniciativa privada estão fazendo, estão contribuindo para essa temática tão relevante, tão importante. Então, a gente está trabalhando muito com ações. O que estão fazendo, implementando em diversos eixos que a gente está trabalhando, tá? Então, olha o exemplo aí do cross-setorial que a gente acabou de falar. Exato. Várias empresas de setores diferentes tratando do mesmo tema, cada um dando a sua contribuição. Belíssimo exemplo. E esse é um exemplo belíssimo, e também não só do setorial, mas também das áreas, porque essa foi uma iniciativa mapeada pelo nosso time, né, de sustentabilidade, que, em contato com outras áreas de sustentabilidade das empresas, começaram a pensar nisso. Como é que a gente faz para isso dar certo? Então, vamos conversar com relações institucionais para a gente também trabalhar isso, para mapear um local, onde é que a gente pode estar, como é que a gente faz o engajamento dos painelistas, do que faz sentido de pautas que a gente quer trabalhar. Então, a gente contribui muito, não só
para produzir o conteúdo, né, para fazer a ação dar certo, mas também para viabilizar, para de fato implementar aquele local naquela cidade, né, agora no caso em Belém, mas em qualquer outro lugar que se faça necessário. Então a gente tem essa iniciativa da Case, deixo aqui já o convite para que todos possam, né, quem estiver em Belém, venham visitar a Case, venham participar desses debates. A gente vai ter, cada dia vai ser um tema específico que a gente vai abordar, e a ideia é sempre ao final ter um painel, né, um speaker ali, high level, para que ele possa falar ali sobre um keynote speaker, para que possa falar ali sobre aquele assunto, aquela temática com uma profundidade um pouco maior. Legal. E para quem não puder ir e tiver interesse, certamente depois haverá ou a gravação, ou a transmissão, ou mesmo um produto dessas discussões. Certamente vocês vão ter isso aí para depois divulgar e dar conhecimento a esse esforço conjunto que está sendo feito. Então vai ser muito legal a gente ver muito isso aí. Legal. Parabéns, muito bacana. Obrigada até pela dica, porque acho que se a gente não tiver a transmissão virtual, o produto certamente, né, o que saiu da Case, certamente teremos, mas vamos estudar e avaliar como é que a gente faz também para disponibilizar, de repente, alguns painéis virtuais, e aí deixo vocês saberem para que também o Origem possa fazer essa divulgação para a gente. Isso que eu ia falar, a gente vai ter ali hoje, no Origem 2025, um número recorde de participantes, não só Brasil, mas de outros países da América Latina. Então, fica aqui o convite para esse material, a gente pode disponibilizar gratuitamente no site do Origem, a gente pode colocar isso, esse é um dos benefícios que a gente traz para os patrocinadores aí, e eu acho que em prol de toda a comunidade, é ter acesso a esse material, que certamente o pessoal lendo ali traz muito insight, traz muita ideia de melhores práticas, é bacana. E quando é cross-setorial assim, poxa, o que um banco, uma mineradora, uma produtora de produtos de beleza tem a ver ali nessa temática? Tem muito a ver. E aí, quando você olha um material como esse, certamente você vai conseguir ligar os pontos e trazer para o seu setor, que pode ser ainda um outro diferente, além desses que já estão discutindo ali, né? Muito legal. Com certeza. Parabéns. Então, seguindo a tua outra pergunta, né? Isso, na verdade, para fechar. Ana Carolina, para o jovem talento em rig, está entrando, está começando, ou tem pouco tempo na área de rig, o que esse pessoal deve fazer, Ana? O que seriam, assim, dicas práticas baseadas na sua trajetória aí? Eu acho que o primeiro ponto é ser curioso. E aí eu acho que essa dica não é só para o profissional que está começando, eu acho que é para o profissional em geral de rig. Eu acho que a curiosidade, a pesquisa, o estudo, o desenvolvimento nosso, né, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, ele deve ser constante. Eu acho que a curiosidade aguça isso para que a gente busque cada vez mais informações, para que a gente questione cada vez mais. Por vezes eu vejo muito assim, porque aqui sempre foi assim. Eu falo sempre faço provocação. Gente, aqui ninguém é Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então vamos tirar essa síndrome de Gabriela e vamos entender por que está sendo feito assim. Por que tem que ser feito assim? Qual é a dor? Vamos trabalhar para mitigar essa dor, para ver o que a gente pode, como é que a gente pode construir. Eu acho que o profissional de RIC, né, essa curiosidade tem que dar margem para que a gente questione e para que a gente busque uma solução, seja para mitigar, seja para contornar o problema, seja para solucionar. Acho que não existe nenhum problema que a gente não consiga solucionar. Não solucionar de pronto, mas minimamente mitigar os riscos, a gente vai conseguir e vai dar o conforto que determinada área, por vezes, não está entendendo, ou o stakeholder não está concordando, e a gente consegue contornar. Então, acho que a curiosidade, ela impulsiona muito isso. Acho que um outro ponto que você também tocou muito aqui, né, seja a forma como a gente chamar, seja advocacy, seja lobby, seja o que for, eu acho que um ponto muito importante é a nossa integridade. Acho que reputação é tudo nessa área, construir uma boa reputação com confiança junto com os nossos stakeholders, com coerência, com integridade, né, com justiça, eu acho que é fundamental para que a gente realmente consiga construir bons relacionamentos e construir boas pontes. Prometer sem ter autonomia e prometer coisas para o stakeholder só para você sair bem na foto naquela determinada reunião, não é o melhor caminho, não diria nem no longo prazo, mas não é o melhor caminho no curto prazo, porque aquilo vai voltar contra você. Então, pense muito nisso, né? Prometa aquilo que você sabe que você vai conseguir executar. Prometa prazos factíveis que você vai conseguir realmente executar. Não conseguiu executar, porque, enfim, as empresas têm suas burocracias também. Devolva a questão, né?
para o stakeholder, olha, aconteceu isso, seja claro, seja transparente, converse. E aí eu acho que entra a minha terceira e última dica, escute, né? Não só seja apenas vá para as reuniões com stakeholders, eu costumo brincar, seja o externo, seja o interno, só para falar, para se posicionar. Escute, esteja ali de coração aberto, de peito aberto, para escutar, para sentir as dores, porque só quando você realmente se coloca no lugar do outro, você consegue mapear realmente qual é a dor dele. E aí só assim é que você vai conseguir realmente buscar uma solução dentro da empresa, buscar, de repente, às vezes a solução não está dentro da empresa, a solução está com outra empresa, com outro parceiro que você consegue fazer aquela ponte, que você consegue construir determinadas pontes. Então, acho que escuta ativa, sensível, empatia pelo próximo é fundamental também para o profissional de RIG. Perfeito. Eu anotei aqui a curiosidade para você saber ligar os pontos, a integridade para você ter o que eu chamo da sua herança reputacional. Você pode sair de uma organização, vai para outra, você carrega aquela herança reputacional, boa ou ruim, que você foi construindo ao longo do tempo. Então, isso é fundamental também. E a escutativa e empática, hoje em dia, é fundamental, até porque você tem que ter uma mente aberta para aquilo que nunca foi feito aqui, é coisa diferente, né? E tal. Tem essa abertura para testar o novo também. Eu acho que são 3 pontos fundamentais. Ana, queria agradecer. Nosso papo passa voando, eu falei para você, quase uma hora. Passa, realmente. Rápido. E deixar aqui um convite, não só para você, que já é patrocinadora, mas para todos que estão nos ouvindo aqui, dia 22 de outubro, a gente vai ter o pré-lançamento do Origem no auditório da CNI, no edifício Armando Monteiro. A gente vai ter ali, a partir das 19 horas, nós vamos receber os patrocinadores, os convidados especiais, pessoas de governo, mídia especializada, onde a gente vai contar um pouquinho do que vem por aí no lançamento do anuário, o que essa edição está trazendo. É uma edição que eu posso adiantar para vocês que traz muita coisa legal, recorde de participantes. Nos Jovens Talentos também, a gente vai conhecer quem são os finalistas dos Jovens Talentos, vamos conhecer quem são os finalistas dos mais admirados, né, dessa votação que a gente tem, que os próprios participantes do anuário votam para escolher os mais admirados, seja em empresas, seja em entidades setoriais, ou ONGs, ou em consultorias e escritórios de advocacia com essa área. Então, nós vamos saber quem são esses 50 finalistas ali. E no dia 27 de novembro, teremos o lançamento do anuário em São Paulo, na Casa Petra, também 19 horas. Vai ser muito legal, um evento. Com certeza nos encontramos lá, Ana, e vai ser um prazer aí dividir tudo isso que a gente falou e muito mais com todos os integrantes aí do nosso anuário, que é, desde 2019, o primeiro e único anuário na América Latina envolvendo a área de relações institucionais e governamentais. Muito obrigado, Ana, pelo nosso bate-papo. Essa conversa vai ficar disponível já na semana que vem, seja no Spotify, seja no YouTube, para quem quiser nos ver aqui no YouTube. Quem quiser ouvir no Spotify, mas a gente dá ampla divulgação. Vai mandar para vocês também o link para vocês mandarem internamente. É importante também o pessoal da própria organização ouvir isso. Vou falar com a Ana, o negócio já tem acontecido. Não é? Então, só posso agradecer a participação sua aqui no nosso Origem Talks número 18. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, ouvinte.